foi Jonas, Ué, foi a Nínive, foi Jonas, Nínive, a Nínive agora foi Jonas. Nínive, A Nínive agora foi Jonas. foi falar De Deus. Ó Jonas, Ué, foi a Nínive, foi Jonas, Nínive, bamba, bamba, bau, bau. Bamba, bamba, bau, bau, bau. a Nínive, Sim, foi a Nínive, sim, Aleluia! A grande lição desse hino, irmãos, jovens, é sermos obedientes ao mandado de Deus. Se Deus te mandar ir, vai falar, vai fazer o id imperativo de Jesus, aleluia. Nós vamos cantar, vamos falar do nosso maior sonho, do nosso maior desejo, o desejo grande do cristão, é de muito Aleluia. em breve estar com Cristo no céu. Quem deseja este grande dia? Jesus está vindo e nós iremos subir com Ele para Sião. Nós iremos cantar dizendo que eu preciso estar pronto para ir a Sião, que você também precisa estar pronto para ir a Sião, e que muito em breve nós iremos todos juntos para Sião. Aleluia. a Sião. Oh, sim, eu vou. Atrás eu não volto nunca mais. Vou seguir a Sião. Irmão, se você também vai, diz eu vou. Aleluia. Expresse com suas mãos. Eu vou a Sião. eu vou a Sião, sim eu vou, Sim, eu vou. ao lar Sim, eu com vou. o Senhor. Sim, eu vou. Seguindo não posso olhar pra trás. Ó, sim, eu vou. Eu sei que eu vou. Sim, eu vou. Eu vou. Sim, eu vou. Ao lar Sim, eu vou. com o Senhor. Sim, eu vou. Seguindo não posso olhar pra trás. Ó, sim, eu vou. Eu vou. A mocidade também vai estar lá. A mocidade também vai estar lá. Com vocês vou pra Sião, eu vou. Ó, sim, eu vou. Eu sei que eu vou. Sim, eu vou. Eu vou. Sim, eu vou. Ao lar Sim, eu com vou. o Senhor. Sim, eu vou. Seguindo não posso olhar pra trás. Ó, sim, eu vou. Eu vou. Os obreiros também vão estar lá. Os obreiros também
vão estar lá. Com vocês vou pra Sião, eu vou. Oh, sim, eu vou, eu vou. Eu sei que eu vou. Sim, eu vou. Eu vou. Sim, eu vou. Ao lar Sim, eu vou. com o Senhor. Sim, eu vou. Seguindo não posso olhar pra trás. Oh, sim, eu vou, eu vou. Esta igreja também vai estar lá. Esta igreja também vai estar lá. Com vocês vou pra Sião, eu vou. Oh, sim, eu vou, eu vou. Eu sei que eu vou. Sim, eu vou. Eu vou. Sim, eu vou. Ao lar Sim, eu com vou. o Senhor. Sim, eu vou. Seguindo não posso olhar pra trás. Oh, sim, eu vou, eu vou. Diga bem baixinho, eu vou. Sim, eu vou. Eu vou. Sim, eu vou. Ao lar com o Senhor. Sim, eu vou. Seguindo não posso olhar pra trás. Oh, sim, eu vou, eu vou. Eu sei que eu vou, Sim, eu vou. caminhando Sim, eu vou. ao lar Sim, eu vou. com o Senhor. Sim, eu vou. Aleluia. Glória a Deus. Eu e você Aleluia. não vamos ficar aqui. Vamos a Sião. Vou, eu vou, vou. Mais uma vez, nos fale para onde nós iremos muito em breve. Aleluia. Eu vou a Pastor Sandro vai também. Sião, onde não haverá mais dor. Eu sei que eu vou a Sião. Você também vai a Sião? É muito bom dizer que nós estaremos lá, mas devemos estar prontos, porque muito breve o homem das mãos furadas virá. E ele virá buscar eu e você, povo escolhido. Mas para este momento, nós deveremos assim dizer: ó Pai, eu vou a Sião. Cantaremos juntos naquele grande coral, em honra ao Santo, Santo, Santo Deus. Eu sei que eu vou a Sião. Aleluia.
Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade que tenho para agradecer por esta oportunidade única de retornar a esse congresso, o Congresso da Almada, e rever tantos amigos que temos conquistado nestes anos aqui em Anápolis, e também de outras regiões que vêm para esse evento. Ontem eu recebi algumas ligações ali em Brasília, de um pessoal que estava vindo de outras cidades, que estaria aqui neste culto pela manhã. Então, é uma grande alegria poder estar aqui para ministrar e transmitir a boa palavra de Deus. Ver esse quarteto Gileade louvando a Deus, isso nos inspira a fazermos não o que dá certo, mas o que é certo. Tem muitas pessoas procurando fazer o que dá certo, mas é interessante nós fazermos aquilo que é certo, não o que dá certo. E Deus tem abençoado muito o Jabes, o Nivaldo, o Júnior, o Marcos, e por onde eles passam tem servido de bênção para a Igreja do Senhor. Estiveram comigo em Pelotas, e até hoje o pessoal comenta a passada deles por lá, e meu pastor presidente comentou ainda agora há poucos dias que tem desejo de levá-los de volta. Isso é muito bom e é maravilhoso. Uma satisfação estar com vocês, estar com o pastor, o anjo desta igreja, pastor Bertier, revê-lo juntamente com a sua esposa, sua família. Sempre é uma grande satisfação poder encontrar neste homem um bom testemunho e saber que Deus tem abençoado o seu campo de trabalho. Eu vi aqui muitos colegas, amigos que estão aí embaixo, mas eu não gostaria de me deter citando nomes, mas pastor Osmar é um amigo, um colega também, justamente com a sua família, sempre nos tratou com todo carinho. O nosso pastor Raimundo, que o coordena aqui, da Almada, o pastor Joesley, o pastor Sinomar, que é um bom amigo, está sem dormir, veio direto para cá, para estar neste culto da manhã, um homem de grande valor que Deus tem levantado para abençoar o nosso Brasil. Pastor Elias também, que é um bom amigo, sua família, oramos por esse homem de Deus e sempre procuramos manter contato. Nesta oportunidade eu trago um amigo comigo, o Marcelo. Vou pedir que o Marcelo se coloque de pé, por favor. O Marcelo, ele coordena o maior evento de mocidade de Brasília, é o Chamep. Assim como vocês vêm aqui e dão glória a Deus e vê o povo sendo batizado com o Espírito Santo e Deus operando milagres e maravilhas, vocês precisam dar um pulinho lá no Chamep, viu? Lá o couro está comendo e Deus está descendo e fazendo coisas extraordinárias. E agora o Marcelo faz uma parceria com muitas igrejas aqui do Goiás, trazendo pregadores, cantores, e eu recomendo o Marcelo porque ele tem uma parceria muito séria, tá bom? Os pregadores que andam com ele são crentes e os cantores são crentes, até onde eu conheço, tá bom? Deus abençoe, Marcelo, a você, sua família, e que Deus enriqueça teu ministério. Irmãos, eu gostaria neste momento de ler um texto da palavra de Deus com todos vocês, que está no livro do Atos dos Apóstolos. Quem trouxe Bíblia, por favor, Atos dos Apóstolos. Também pastor Daniel, que veio conosco ali de Brasília, que Deus abençoe o ministério desse homem de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13.
13. Nós vamos ler o versículo de número 1, 2 e 3. Quem não trouxe Bíblia, pegue carona com o irmão que está do seu lado e vamos todos ler a palavra de Deus. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que ouve. Bem-aventurado aquele que ouve e guarda. É semelhante ao que edifica a sua casa sobre a rocha. A Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, que o Espírito diz às igrejas. Mas diz a Bíblia: mais bem-aventurado aquele que lê. É bom ler, ok? É muito bom ler. Vamos ler todos a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de número 1, diz assim a Bíblia na tradução que tem: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém, queridos? Podeis tomar os vossos assentos, por gentileza. Meus irmãos, eu trouxe alguns materiais, em um minuto somente eu gostaria de dizer-lhes que nesta oportunidade eu trago o DVD que eu preguei nos 100 anos da Assembleia de Deus no Brasil, tá bom? Lá em Belém do Pará. Eu falei um pouco sobre o padeiro e o confeiteiro. Ministrei em Belém e Deus nos abençoou bastante. Eu falei sobre a geração de padeiro e a geração de confeiteiro. Deus está procurando padeiro, mas parece que os confeiteiros tomaram conta. E Deus está procurando padeiros para trabalhar na sua padaria. E segundo a informação que eu tenho da igreja em Belém, já foram vendidas quase 20 mil cópias desse DVD. Tá bom? Vendeu muito. E eu trouxe para que os irmãos possam adquirir e serem abençoados. Eu trouxe um outro DVD que é uma viagem, dentre tantas que tem feito. Eu estive o ano que passou em Roma, na Itália, no Egito, em Israel, e filmei 11 horas, tá bom, de mensagens, de pregações, e dessas 11 horas eu coloquei 2 horas e 40 minutos aqui dentro desse DVD. Você vai fazer um turismo comigo, vai acompanhar numa espécie de documentário, e aqui você vai ouvir mais de 20 mensagens pregadas por nós, na Terra Santa, no Egito, lá em Roma. Você vai conhecer o local onde Paulo foi decapitado, segundo a tradição abriu-se 3 fontes de água. Você vai entrar lá comigo, vai conhecer, vai ouvir uma palavra lá dentro desse local, vai andar de camelo comigo no deserto do Egito, vai conhecer Mênfis, a primeira capital do mundo, vai conhecer o primeiro relógio do mundo. Você vai conhecer a história de Meriptah, que foi o faraó que sucumbiu no Mar Vermelho. Vai até os poços de Mara comigo, vai subir o Monte Sinai comigo, vai descer o Monte Sinai comigo, vai ouvir uma mensagem pregada por mim às margens do Mar Vermelho, com as águas do Mar Vermelho molhando meu pé. Vai conhecer o deserto do Negev, deserto da Judeia, o Monte das Beatitudes, o lugar da multiplicação dos pães. Vai conhecer Cafarnaum, vai participar de um batismo comigo no Rio Jordão, vai andar de barco comigo no Mar da Galileia, vai conhecer Nazaré, vai conhecer o Monte Tabor, vai conhecer Jericó, vai conhecer o Mar Morto, cavernas de Quinrã, Monte das Oliveiras, tanque de Siloé, tanque de Betesda, vai conhecer o cenáculo, cidade de Davi, tumba de Davi, vai fazer toda a via dolorosa comigo, vai ao jardim do túmulo, vai ao lugar do nascimento do Cristo, vai a Kiriat Jearim, vai à caverna de Elias, vai ao Monte Carmelo. Você vai conhecer a Bíblia toda aqui, tá bom? E você vai entender o porquê que judeu não leva flor em velório, mas leva pedra. Tá tudo aqui, tá bom?
Para os curiosos que gostam da Bíblia, admiram a Bíblia, está à disposição de vocês. Irmãos, eu gostaria nesta oportunidade de ocupar o tempo que eu tenho para vos transmitir a palavra de Deus que ora acabamos de ler, que está no Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13, que conta-nos a história bíblica do surgimento de uma igreja, a igreja de Antioquia. Havia 3 cidades que predominavam no mundo antigo. Era a cidade de Roma, a cidade de Alexandria e a cidade de Antioquia. A cidade de Antioquia ficava na Síria e ela era conhecida como a princesa da Síria. Antioquia era uma cidade que centralizava moradores de várias nações da terra. E Deus agora estava montando o seu quartel-general em Antioquia. Deus se retirara de Jerusalém e agora Deus estava montando a sua agência missionária dentro de Antioquia. Existia uma diferença muito grande entre a igreja de Jerusalém nesse tempo e a igreja de Antioquia, porque na igreja de Jerusalém ainda se prestava culto de louvor a Deus, mas o povo sacrificava ao Senhor, mas o céu não se abria e Deus não recebia o sacrifício dos crentes de Jerusalém, nem tampouco dos sacerdotes que lá estavam. A igreja de Antioquia, ela não tinha recursos para sacrificar nos cerimoniais a Deus, mas em compensação, esta igreja dobrava o joelho e orava, e Deus abria o céu e comunicava com esta igreja. A igreja de Antioquia, ela não tinha um templo adornado, ela não tinha um templo coberto de ouro, com adornos em prata e em bronze. A igreja de Antioquia não tinha isso. A igreja de Jerusalém, ela superabundava, ela era suntuosa, ela era uma das 7 maravilhas do mundo, mas só o templo chamava atenção, porque a presença de Deus não estava mais lá. Na contrapartida, a igreja de Antioquia não tinha templo bonito, mas quando os crentes se reuniram, deram as mãos e buscaram a presença de Deus, Deus desceu no meio daqueles crentes e começou a levantar obreiros para uma nova geração. A igreja que estava lá em Jerusalém, Saulo havia se convertido e ele passou lá por Jerusalém para dar testemunho. E os obreiros de Jerusalém não receberam a Paulo, porque eles não creram na conversão do homem. Quer dizer que a igreja de Jerusalém estava vivendo de aparência e não acreditava mais na chamada de ninguém. Na igreja de Antioquia, ela não tinha aparência, mas estando eles orando e jejuando, o Espírito Santo encontrou liberdade para mostrar quem ele queria usar no meio do povo. O Espírito Santo disse: apartai a Saulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Na igreja de Jerusalém não se separava obreiros. Na igreja de Antioquia, o Espírito Santo tinha liberdade para separar obreiros. Na igreja de Jerusalém, Deus não falava mais, Deus não dava mais ordem. Na igreja de Jerusalém, quem mandava era o homem. Na igreja de Antioquia, o homem se calava e quem dava as ordens era Deus. Tudo era diferente na igreja de Antioquia. A igreja de Jerusalém tinha recurso financeiro. A igreja de Jerusalém tinha um cofre muito forte, mas não mandava ninguém para o campo missionário. A igreja de Antioquia não tinha recurso financeiro, mas eles dobravam o joelho e colocavam a mão na cabeça daqueles que haveriam de ser enviados, e Deus confirmava do céu com a sua presença gloriosa. A igreja que estava
em Jerusalém era uma igreja que procurava manter a aparência, mas não tinha vida espiritual, porque aqueles que estavam em Jerusalém se assentaram no trono e não faziam e nem tampouco deixavam os outros fazer. Na igreja de Antioquia, quem estava sentado no trono era o próprio Deus, e quando Deus mandava, ninguém desobedecia, todos cumpriam com a sua ordem. A Almada está completando 40 anos de aliança com Cristo, e eu espero que esse congresso sobreviva mais 40 anos nesta aliança, que nós não venhamos cair no erro da igreja de Jerusalém, que deixou de valorizar a presença de Deus, a igreja que deixou de dar lugar para Deus, para deixar homens falar, a igreja que deixou a presença de Deus de lado e colocou homens assentados no trono que não tinham mais Espírito Santo, que não criam profecia, que não criam sinais da parte de Deus. Que Deus venha fazer algo extraordinário através deste congresso e que nós possamos seguir nesta aliança com o Cristo. Mas eu quero falar nesta oportunidade, nesta manhã, sobre alguns erros que aconteceu na igreja de Jerusalém e que não pode acontecer com uma igreja que faz aliança com Cristo. Em primeiro lugar, a igreja que estava em Jerusalém deixou de orar e deixou de jejuar, e se cercou de políticos que passaram a dar ordem na igreja. Escute bem, a igreja deixou de orar e jejuar, e quem começou a dar ordem não foi mais o Espírito Santo, mas foi os políticos que norteavam a igreja. Se você ler a Bíblia, você vai ler lá no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 3, versículo de número 5 e 6 por ali, que os herodianos montaram um partido naquela época. Existe uma confusão muito forte acerca da família dos Herodes. Todos pensam que aquele Herodes que deu a sentença para a morte daquelas crianças foi o mesmo que decapitou João Batista. Não, aquele Herodes ali foi o Herodes o Magno. Ele reconstruiu o templo de Salomão no ano 39 antes de Cristo, e ele ordenou a morte daquelas crianças. Aquele foi o Herodes Magno, ou o Herodes o Grande. Quem mandou decapitar o João Batista foi Herodes Antipas. Ele era filho do Herodes Magno. E quem matou Tiago ao fio da espada foi Herodes Agripa I. Ele era neto do Herodes Magno e filho do Herodes Antipas. Essa turma lia a Bíblia. Se você ler lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 2, você vai ver que quando os magos chegaram em Jerusalém, Herodes mandou os doutores da lei e os escribas ler o que estava escrito no livro da lei acerca de onde haveria de nascer o Cristo. E então os estudiosos disseram: olha, vai nascer em Belém da Judéia. Ele conhecia a Bíblia, estudava a Bíblia e analisava textos da Bíblia. Só que, porém, ele fez uma amizade com os cristãos da época, fez uma amizade com a liderança da igreja, e a liderança da igreja de Jerusalém perdeu a voz, e quem passou a dar ordem foi os próprios Herodes. Se você acompanhar a história de um deles, você vai ver aqui no capítulo de número 12 de Atos dos Apóstolos, no versículo de número 1. Se você trouxe Bíblia, você pode até ler comigo. Diz a Bíblia assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Ele tinha tanta influência que ele tinha acesso livre dentro da igreja, e ele dava ordens, e diz a Bíblia que ele deu até ordem para maltratar alguns irmãos. Tinha uma turma lá que não batia continência, tinha uma turma lá que não se prostrava, tinha uma turma lá que dizia que aquilo ali não era certo,
e ele mandou maltratar alguns destes irmãos. Este aqui era o sistema da igreja de Jerusalém, que deixou a aliança com Cristo e passou a viver dentro de um sistema político. Agora veja bem, no versículo de número 2 do capítulo 12, o que Herodes mandou fazer? Ele mandou matar à espada o pastor da igreja de Jerusalém, que era irmão de João, o Tiago. Ele mandou matar à espada. Enquanto a igreja de Jerusalém estava matando a espada, a igreja de Antioquia estava separando, impondo as mãos e profetizando as bênçãos daqueles que eram chamados por Deus. E diz a Bíblia aqui, que vendo que isso agradara aos judeus, quer dizer, Herodes viu que matando a Tiago, isso deu popularidade a ele, porque os religiosos, os judeus na época, gostaram desta atitude de Herodes. Eles aplaudiram Herodes, e Herodes estava vivendo a popularidade e não a fidelidade. Existe uma diferença entre o popular e o fiel, entre o fiel e o popular. João Batista, ele deixou de ser popular e resolveu ser fiel. Se João Batista quisesse morrer em paz, era ele ficar o resto da vida dele às margens do Rio Jordão pregando, e as multidões correriam para lá para ouvir a palavra que ele ministrava. Mas um dia Herodes Antipas ia passando por lá, e o Espírito Santo falou: João, está passando uma carruagem, vai lá para o meio da multidão que o rei vai passando aí. João Batista ficou no meio da multidão, e João era querido por todos, e todos olhavam para João e diziam: aí está um verdadeiro profeta. Quando a carruagem vem passando, a Bíblia não diz, mas eu creio, o Espírito Santo falou no ouvido de João Batista: tu quer ser aplaudido pela multidão? Quer seguir com a tua igreja às margens do Rio Jordão, e o povo todo indo lá dizer que tu é um profeta de Deus, um homem de Deus? Tu quer viver na popularidade, ou tu quer morrer sendo fiel ao teu Senhor? João Batista certamente falou: entre a popularidade e a fidelidade, eu vou ficar com a fidelidade. O que tu queres que eu faça? Para a carruagem, porque o homem que vem dentro desta carruagem, ele vem acompanhado por uma mulher que não é dele. A mulher que acompanha ele é do irmão dele, e ele está em pecado. João Batista pulou no meio da multidão, parou a carruagem e profetizou contra o rei. Ele trocou a popularidade pela fidelidade. O fiel não recebe aplauso, o fiel não anda em tapete vermelho, o fiel muitas vezes não é honrado. O popular, ele anda em tapete vermelho. O popular vive de aplauso, o popular vive lisonjeado, o popular gosta de elogio. O fiel às vezes não é elogiado, mas ele faz a vontade de Deus cumprir-se na sua vida. Existe uma diferença entre o fiel e o popular. Esse homem chamado Herodes, ele deixou de ser fiel para virar popstar, para virar o mega homem de Jerusalém. Ele se tornou um semideus. Da igreja de Jerusalém, ele trocou a fidelidade pela popularidade, e quando o povo aplaudiu a morte de Tiago, ele tratou de prender a Pedro e tacar na cadeia. E diz a Bíblia que ele deu uma ordem, ele colocou 4 quaternos de soldado para segurar Pedro preso dentro de uma casa de detenção. 4 quaternos de soldado, 16 soldados. E ele então pensou: agora na festa da Páscoa eu mato a Pedro, e a minha popularidade vai lá em cima, porque o povo vai ver que quando eu dou uma ordem, a ordem é cumprida. Só que ele não tinha visão espiritual. Enquanto ele colocou
Pedro na cadeia e colocou 16 soldados na volta de Pedro, a igreja de Antioquia estava de joelho dobrado, mandando oração para o céu, pedindo para que Deus protegesse a Pedro. Ele não tinha visão espiritual, era popular e não era fiel, não tinha visão do sobrenatural de Deus. Sabe o que aconteceu? O anjo do Senhor foi lá dentro da cadeia e Pedro estava atado junto com 2 soldados ou 4 soldados, e o anjo tirou Pedro no meio de 16 soldados, e eles não viram Pedro sair de dentro da casa de detenção. Quando chegou do lado de fora, Pedro achou que era uma visão, e o anjo do Senhor, cuidando de Pedro, falou: Pedro, a noite está fria, coloca uma capa para proteger o templo do Espírito Santo, uma capa, uma sandália nos teus pés, e pode ir para a casa de Maria, mãe de João Marcos, porque ela está orando com as irmãs, e a igreja de Antioquia não cessa de jejuar e orar, e o clamor desta igreja está subindo ao céu. Pedro foi libertado para a glória do nome do Senhor. Oh, igreja fiel, essa igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia não fazia barganha, a igreja de Antioquia não fazia maracutaia, a igreja de Antioquia pregava o evangelho como ele era e não se vendia. A igreja de Antioquia era diferente de todas as igrejas da época. Agora pare e escute-me bem. Esse homem chamado Herodes, ele era tão sanguinário, que se você ler aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12, e no versículo de número 19, você vai ler que quando Herodes procurou a Pedro e não achou, fez inquirição aos guardas, e mandou então justiçá-los. Sabe o que isso quer dizer? O historiador conta que quando Herodes foi na casa de detenção e não encontrou a Pedro lá, ele olhou para os guardas e perguntou: cadê Pedro? Os guardas disseram: mas ele dormiu aqui essa noite, nós estávamos atados junto a ele, sumiu, nós não vimos, desapareceu. Herodes pegou os 16 e mandou justiçar. Isso quer dizer, mandou matá-los. Que culpa tinha aqueles guardas? O que aqueles guardas poderiam fazer para evitar a fuga de Pedro? Só que Herodes não tinha compaixão de ninguém. O negócio dele era se perpetuar no poder. Eu lamento muito que muitas igrejas no Brasil quebraram a sua aliança com Cristo. Aonde Deus falava, Deus deixou de falar. E existe alguns Herodes assentados nos tronos, que eles não poupam a vida de ninguém, principalmente de quem tem chamada. Mas que Deus levante aqui em Anápolis uma verdadeira igreja de Antioquia, aonde Deus tem a liberdade para falar e para profetizar no nosso meio. Que culpa tinha aqueles 16 homens? Quando Herodes colocou eles contra a parede, falou: cadê o Pedro? Um olhava para o outro e falava: não subemos, tem compaixão de nós. Herodes: não, minha compaixão chegou no limite, vai morrer os 16. Deus precisa levantar homens como aqueles que estavam na igreja de Antioquia, que acreditavam na chamada dos outros, que sabiam que quem levantava era Deus, quem comunicava era Deus. Eu lamento muito que a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil proibiu agora a consagração de obreiros. Se esses obreiros não tiverem o 2º grau completo e o bacharelado em teologia, não pode mais ser pastor da Assembleia de Deus no Brasil. Estão querendo colocar um espaladrapo na boca de Deus. Quem separa o homem na terra é Deus. Quem vocaciona o homem na terra é Deus. Quem separa o homem na terra é Deus. Se Davi hoje fosse pastor de ovelhas, ele não seria pastor de uma Assembleia de Deus no Brasil, porque ele não tinha uma faculdade, não tinha um curso superior. Ele ia ser um membro de banco, assentado numa cadeira,
Estão querendo colocar um esparadrapo na boca de Deus. A mulher samaritana não seria missionária nunca, porque era prostituta, não teve tempo para ir para uma escola. Mas eu louvo e glorifico a Deus, porque Deus é diferente dos homens. Eu ainda acredito em chamada de caminhoneiro. Eu ainda acredito em chamada de pedreiro, de mecânico, de taxista, de jardineiro, de empregada doméstica, de funcionário público. E eu ainda continuo dizendo: Deus vai levantar uma geração de homens doidos e apaixonados pela presença de Deus nesta nação brasileira, e pronto! Herodes não quis tomar conhecimento, ele simplesmente mandou matar. E diz a Bíblia que ele ficou irritado. Está aqui no versículo de número 20 do capítulo 12. E ele estava irritado, se irritou. E diz a Bíblia que a ira que ele ficou contra os guardas, ele tentou descontar, sabe em quem? No povo que estava em Tiro e Sidom. Vocês conhecem alguém que quando se irrita com um quer descontar no outro? Vocês conhecem alguém desse gênio? Alguém que se irrita comigo e eu não estando presente vai descontar naqueles que me admiram. Era o que estava em Herodes. Se irritou com os guardas e quis descontar nos outros. Eu preguei nos 98 anos da Assembleia de Deus no Brasil, e eu fiz um negócio que eu não deveria ter feito. Eu peguei um dicionário e fui para Belém. E a minha esposa falou para mim: o que tu vai fazer lá com esse dicionário? Eu falei: eu vou ver umas palavras bonitas, para mim ficar fazendo a minha moral lá. Vai ter, tá toda a cúpula da Assembleia de Deus, vai estar tudo lá em Belém. Eu vou ficar fazendo uma moralzinha lá. Eu vou parar com esse negócio de estar falando que Deus me manda falar em púlpito. Isso aí só dá perseguição, isso aí só dá problema. Então agora que eu estou em alta e a televisão vai estar me filmando, eu vou ler umas palavras bonitas lá e vou tentar falar um negócio que nem eu entendo. E o povo lá vai achar bom, porque a turma gosta de ser paparicada. E eu venho embora para casa. Quando eu cheguei em Belém, minha esposa me ligou: Deus já te deu uma mensagem? Eu falei: não, não me deu não. Mas eu não estou preocupado não, vou fazer a minha moral. Ela falou para mim: meu filho, quando eu casei contigo, nós comemos arroz e feijão e ovo frito. Mas eu tinha um prazer de dormir do lado de um profeta. Se tu não rasgar esse dicionário, e se tu não dobrar o teu joelho e pedir uma palavra de Deus e pregar do jeitinho que tu prega em tudo que é lugar, tu vai perder a tua moral comigo. Eu te conheci como doido por Cristo e quero que tu morra doido, apaixonado por Jesus. Abre a boca e prega o que Deus te mandar pregar. Quando ela terminou de falar comigo, eu joguei o dicionário na parede. Falei: Deus, me dá a tua palavra. Eu preguei sobre Cláudia Prócola e Pilatos. Cláudia Prócola teve um sonho com Jesus, defendeu o sistema espiritual. Pilatos era político, em vez de defender o sistema espiritual, foi fazer uma moral com César. Eu falei: a Assembleia de Deus no Brasil está rachada no meio. Metade é política, metade é espiritual. Para que eu falei aquilo, meu Deus? Cheguei segunda-feira em casa, um secretário, renomado, laureado, condecorado, venerado, ligou para mim e falou: olha, é bom tu te acalmar. Eu falei: mas eu não estou nervoso.
Mas tu aproveita quando a televisão está em cima para falar umas coisas que tu não devia falar. Nós temos a mídia na mão, nós temos o jornal na mão, e nós podemos te cortar. Então, abre o teu olho. Eu falei assim: amigo, quando foi que um filho meu adoeceu e vocês bateram na porta da minha casa para dar um medicamento para um filho meu? Quando foi que vocês bateram na minha porta para me entregar uma cesta básica? E tem mais uma, meu amigo. Eu não venho de uma descendência pastoral. Não venho. Eu me converti aos 23 anos dentro de um hospício. Eu devo a minha salvação a um débil mental que profetizou para mim. O louco até hoje está dentro do hospício e eu estou pregando. E tem mais uma: estou liberado temporariamente do hospício. A doutora que tratou do meu caso falou para mim: todos que saíram na tua situação morreram, os que não morreram retornaram. Sabe por que me mandaram para fora do hospício? Porque eu dentro do hospício estava montando uma igreja de louco. Os psicólogos falavam uma coisa e eu falava outra. Os psiquiatras falavam uma coisa e eu falava outra. Eles vão fazer um acordo, tu vai para fora. Eu vou te desejar uma boa sorte. Da tua capacidade mental, tu tem apenas 20%. 80% as drogas consumiram. Todos que saíram no teu caso morreram. Quem não morreu, voltou. Te desejo uma boa sorte. Fazem 18 anos que ela me espera de volta. Vai morrer de fome me esperando, porque para lá eu não volto nunca mais. Eu falei para esse camarada amigo: eu não tenho culpa. Quem me escolheu foi Deus. Eu não fui formado dentro de um berço evangélico. Vai contender com Deus. Falou: não, eu só estou te avisando. Eu falei: meu amigo, faz o seguinte, tu quer me fazer um favor porque eu quero dormir? Ele falou: qual o favor que o senhor quer que eu faça? Eu falei: vai para o inferno. Deixa eu ser crente, deixa eu servir a Deus, deixa eu amar a Deus, deixa eu me apaixonar por Deus, deixa eu viver a loucura de Deus. Herodes se irritava com um, queria descontar nos outros. Mas ainda bem que a turma de Tiro e de Sidom tinha um amigo lá que era camareiro do Herodes. Esse camarada se chamava Blasto. Diga comigo, Blasto. Está aqui no capítulo 12, versículo de número 20. Mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediram paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. Se não fosse Blasto, irmãos, Tiro e Sidom tinham sucumbido, porque Herodes ia matar esses dois povos, ia executar e ia fazer guerra. Ainda bem que lá dentro do trono de Herodes tinha um Blasto. Todos nós precisamos de um Blasto na nossa vida. Quando a turma querer colocar a mão, a igreja de Jerusalém querer te matar e sufocar, tem um Blasto escondido lá dentro, que vai dar coordenada: foge para tal lugar que aí ele não te pega, te esconde em tal lugar porque aí tu vai estar seguro. Bata no teu peito e diga assim: Jesus, me dá um Blasto para a minha vida, coloca um Blasto no meu caminho, para quando a turma estiver irada comigo, o Blasto me ajude a fugir do homem sanguinário. Se você pode, levanta a tua mão direita para cima e diga: Jesus, manda um Blasto urgentemente para a minha vida. De vez em quando aparece um Blasto, não é verdade? Dá uma ligadinha para você e diz assim: olha, tem alguém querendo puxar o teu tapete.
bom? Mas ainda bem que o teu pé não está em cima de tapete, está em cima da rocha, aí tá. Tu não é mágico para andar de tapete, tu é crente para pisar na rocha e de lá ninguém te arranca, porque o Todo-Poderoso cuida de você. Blasto deu uma forcinha aqui, só que Herodes, naquele dia, ele colocou uma roupa real. O camarada era rei, tinha aparência de um homem de uma postura correta, séria, era um justiceiro, e ele era um orador por excelência. O homem não era fraco não, ele abria a boca e encantava as multidões. Tanto é que quando ele foi dar o seu sermão, a multidão parou de pé e começou a gritar: é voz de Deus, é Deus que está falando nele. Isso é a voz de Deus e não é voz de homem. Herodes, sem visão espiritual, não enxergou o anjo. O anjo veio na direção dele, feriu ele, e ele morreu comido de bicho, porque não quis dar glória a Deus. Tinha veste real, se vestia como rei, tinha trono de rei, tinha cajado de rei, coroa de rei, mas não tinha vida espiritual. O Espírito Santo não estava sobre a vida dele. Na oratória encantava, mas o Espírito Santo estava longe. Ele não viu quando o anjo se aproximou, feriu ele, e ele acabou morrendo, comido de bicho, porque quis tomar o lugar de Deus. A igreja que estava em Jerusalém estava querendo tomar o lugar de Deus, mas a igreja de Antioquia não queria tomar o lugar de Deus. Deus estava sentado dentro do trono daquela igreja e tinha liberdade de sobra para o povo adorar e glorificar o nome do Senhor. Quantos aqui querem fazer parte da igreja de Antioquia? Levanta as duas mãos para cima, abre a tua boca, enche o teu pulmão e dá um brado de glória ao nome do Senhor. Vai! Agora escute aqui, ouça-me bem. Eu mostrei a diferença das duas igrejas, eu mostrei o caminho que levou à derrota da igreja de Jerusalém, estava com os herodianos. Agora eu quero mostrar um negocinho aqui que tinha lá em Antioquia, que é muito interessante. Está no versículo 1 do capítulo 13. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, o filho da consolação, colega e amigo de Paulo, e Simeão, chamado Níger, numa tradução diz chamado negro, e Lúcio Cirineu. Esse Lúcio Cirineu, ele se converteu por causa do Cirineu, que carregou a cruz de Cristo, quando Cristo caía, carregando a cruz dele nas ruas de Jerusalém. Eu estive em Israel, eu fui na sinagoga de Cirineu. Esse homem se converteu ao cristianismo, abriu uma grande igreja, e esse camarada aqui, o Lúcio, ele era de Cirene. Tanto o Simeão como o Lúcio, eles eram negros. A igreja de Antioquia não era racista. Os negros tinham liberdade para serem profetas e para serem doutores dentro dela. Deixa eu falar muito importante e que vale a pena falar. Que negócio é esse que nós temos conosco? Eu entendi que a igreja às vezes se torna racista. Sim. Nós evangélicos pentecostais às vezes somos racistas. Sabe por quê? Porque quando para alguém de pé no púlpito e fala: irmãos, eu vi uma nuvem negra entrando pela porta da igreja, todo mundo, o sangue de Jesus tem poder, está repreendido Satanás. Quando alguém diz: eu vi uma nuvem branca entrando pela porta da igreja, todo mundo: oh maravilha, oh glória, glória. Quem foi que falou que Deus opera através de uma nuvem branca ou de uma nuvem negra? Eu estava orando com umas irmãs e uma irmã falou assim: eu vi uma nuvem negra entrando aqui. Eu falei: que coisa boa. Falou: o senhor está louco, pastor? Eu falei: não, Deus opera em meio às nuvens negras. Deus tem a maneira dele de trabalhar. Vamos largar o preconceito de lado. A igreja de Antioquia tinha lugar para os negros trabalhar, e eles estavam sendo usados
somente pela mão de Deus. Mas eu quero chamar aqui a atenção de vocês. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, o negro, e Lúcio Cirineu. Agora aqui tem um segredinho. E Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca. Quem era esse Manaém? Ele era colasso de Herodes. Sabe o que quer dizer colasso de Herodes? Ele era da família dos herodianos. Quando a Bíblia diz que ele era colasso, a Bíblia estava querendo dizer, ou está querendo dizer, que ele mamou no mesmo peito que Herodes mamou. Ele dormiu no mesmo quarto que Herodes dormia. Ele se assentava na mesma mesa que os Herodes se assentavam. Manaém, ele foi criado desde pequenininho com os herodianos. Ele bebia no mesmo copo, ele comia no mesmo prato, mamou no mesmo peito, deitava na mesma cama, desfrutava das regalias do palácio, mas ele resolveu ser diferente. Ele resolveu não se contaminar. E quando Deus levanta a igreja de Antioquia, quem é que aparece lá? O irmão de criação de Herodes, o Manaém, que quando viu tudo aquilo que o irmão dele fazia de errado, ele resolveu dizer: dentro desta família vai sair alguém que presta, dentro desta família vai sair alguém que teme a Deus, que vai ser profeta na presença do Senhor. Quantos estão entendendo a linguagem do Espírito Santo e pode abrir a sua boca e dar um brado de glória ao nome do Senhor? Quem sabe quando o Espírito Santo falou: apartai a Saulo e a Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Manaém parou de pé, interpretou a linguagem do Espírito Santo, e alguém lá em Antioquia abriu a boca e falou: esse aí é da família dos herodianos, esse aí vem da igreja de Jerusalém, esse aí foi criado com os Herodes, esse daí não poderia estar aqui. Certamente Manaém deve ter dado uma boa resposta: eu não poderia estar aqui, mas Deus fez eu estar. Eu não queria estar aqui, mas Deus fez eu estar aqui. Não era para mim eu ser o que sou, mas Deus fez eu ser o que sou, por bondade e por misericórdia do seu Espírito Santo. Abre a tua boca nesta manhã aqui, meu irmão, e dá glória ao nome de Deus, porque Deus tem uma geração de Manaém para o Brasil. Não era para você estar aqui. Sabe por que você está aqui? É porque Deus quis que você estivesse aqui. Pastor, eu venho de uma família de dependente de droga, de traficante, de assaltante. Na minha família ninguém presta, ninguém vale nada. O último lugar que eu poderia estar na terra é aqui, assentado ouvindo a palavra de Deus, no meio de uma família de imprestáveis. Deus escolheu você, colocou o Espírito Santo sobre a tua vida, para tu brilhar no meio das trevas e para tu brilhar nos lugares escuros. Abre a tua boca. Não era para tu ser profeta, mas Deus te escolheu para tu ser profeta. Não era para tu ter Espírito Santo, mas Ele te escolheu para tu ser tomado pela glória de Deus. Se você é grato por Deus, por Ele ter feito isso, abre a tua boca e dá glória àquele que merece glória. Segure a mão do teu irmão que está do teu lado, se você pode. Segure a mão da tua irmã que está do teu lado, se você pode. No púlpito, para dar o exemplo, faça o mesmo. Não era. Você poderia estar em qualquer lugar menos aqui. Menos aqui. Pastor Berti,
quando o pastor Brandão partiu para a eternidade, quantos não abriram a boca e não disseram que não era o senhor para estar aqui? Teria que vir um do Rio de Janeiro, teria que levantar alguém com mais qualidades, com mais intelectualidade. O senhor não quis, Deus quis. O senhor não desejou, Deus fez. Quem faz é Deus, quem realiza é Deus. Quando a igreja de Anápolis sair da terra para o céu, o senhor queira ou não queira, na entrada da porta da Nova Jerusalém vai estar Davi, vai estar Abraão, vai estar Isaac, vai estar Jacó. Mas é inevitável que o senhor não veja lá o pastor Brandão. Ele vai dizer: Bertia, o que tu fizeste com a minha igreja? A igreja que eu te deixei, santa, poderosa, cheia do Espírito Santo. Aí tu vai dizer para ele: meu pastor, a igreja que tu me entregaste, ela está entrando pela porta principal da cidade. Não era para mim estar lá, mas Deus quis me colocar lá. E eu não amei o trono, eu amei a tua glória, eu amei a tua presença. O Espírito Santo está aqui nesta manhã, e tem muita gente brincando com coisa séria. Quantos aqui crê que Deus fala? Quantos aqui crê que Deus fala? Só quem crê que Deus fala, abre a tua boca e dá um brado de glória ao nome do Senhor. Deus falou conosco há 3 anos atrás no nosso congresso de missões. Deus usou o pastor Gilmar Santos e o Espírito Santo falou: estou pegando uma vassoura, estou passando pelos púlpitos da nação brasileira. Quem assentou no trono e não quer mais crer no poder do meu Espírito Santo, eu vou varrer de cima do púlpito, eu vou levantar uma geração de doidos, de apaixonados, eu vou levantar uma geração de homens comprometidos com a minha obra e com o meu Espírito Santo. Não era para você estar aqui, mas Deus fez você estar. Abre a tua boca nesta manhã e dá glória ao nome daquele que te escolheu. Só quem está sentindo a poderosa presença dele, levanta as duas mãos para cima em nome de Jesus. Assentadinho como você está, abraça essa pessoa que está do teu lado. Abrace essa pessoa que está à tua esquerda ou à tua direita. No púlpito, para dar o exemplo, faça o mesmo e diga para ele: tu é um Manaém de Deus, tu é um Manaém de Deus. Tu veio de uma família que não valia nada, mas Deus te fez ser o que tu é. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Abre a tua boca, profeta, abre a tua boca, profetiza, abre a tua boca, alabashura canta, alababacantu bribibi andarabanaia. A unção de Deus está descendo aqui nesta manhã. Eu não vim para Almada para brincar de ser crente, eu vim para cá profetizar que Deus vai levantar uma geração de Manaém nesta terra. Abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca. Ai, 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 ai. Todos aqueles que estão sentindo o que eu estou sentindo, levanta as duas mãos lá em cima. O Rakamashura canta. Cadê a geração de Manaém? Cadê a geração de Manaém? Manifeste-se, manifeste-se, manifeste-se. O espírito de profecia está aqui, a unção de Deus está aqui nesta manhã. Sinta o que eu estou sentindo, receba o que eu estou recebendo agora aqui. A glória de Deus está aqui. Nós não temos ouro nem prata, mas nós somos a igreja de Antioquia. Aqui o povo ora, jejua, dobra o joelho e o céu abre. Come com bandido, mas não vira bandido.
Bebe com bandido, mas não vira bandido. Conhece safado, mas não vira safado. Conhece a turma da maracutaia, mas não se mistura. Tem uma geração de pregadores no Brasil, eu batizo eles de pregadores de 1,99. Fico só na habilidade. Deus já foi embora há muito tempo. Mas quando eu olho para vocês, geração de Manaém, eu me apaixono. Eu vejo que Deus tem um remanescente que está levantando da cinza. Tu pode não ter um curso superior, mas Deus está entronizado dentro do teu coração. Tu pode não ter feito bacharelado em teologia, mas quando tu abre a boca, Deus abre o céu e ouve as tuas orações. Tu pode não ter um anelão no dedo de doutor, mas você tem sentado no trono do teu coração o mestre dos mestres que te ensina o que fazer e o que falar na hora certa. Nesta manhã, cadê a geração de Manaém? A geração dos escolhidos de Deus. Levanta as duas mãos lá em cima, por gentileza. Eu estou sentindo que a glória de Deus está descendo aqui. Só quem está sentindo a glória de Deus, enche o teu pulmão de ar agora e dá um brado de glória ao nome do Senhor. Segura a mão do teu irmão que está do teu lado, geração de Manaém. Segura a mão da tua irmã que está do teu lado, por gentileza. No púlpito faça o mesmo. Segura a mão do teu irmão, segura a mão da tua irmã que está do teu lado. Sacuda o braço dele assim, sacuda o braço dele e diga para ele: tu é a geração de Manaém. Tu é a geração de Manaém. Tu é a geração de Manaém. Anda no meio do pecado, mas não peca. Conhece a turma que pula carnaval, mas só pula na presença do Espírito Santo. Conhece a turma que bebe cachaça e cerveja em quarto de hotel, mas tu não se contamina. Conhece a turma que barganha, mas tu não faz barganha. Conhece a turma que vai para a beira da praia de sunga no fio dental, mas tu não vai. Tu é diferente, tu é diferente, tu é diferente, tu é... Xaracá, Ovanabasúria, Epacatapata cantará, Alabaxuribibica, Epatucamandarabandu, Ipalaia Serimini cantará, Ovanabandu bribibica lamandaia subribibiaia, Orabacalá, Alabaxurica lamandu iandu bribibiaia, Arabacatu iandu bribidicovanabandu brabada candarabanai, Epatuki tuki tiki 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 tiki, Alabacaturibidio, Alabaxuribibicala mandarabanai, Epalabatuca mandarabandu bribibiandarabaná, Alabaxuricala mandarababá, Alacatubribibiovanabandu bribibica, Sinta a unção de Deus que está descendo aqui agora. Receba, 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 receba. Só quem é a geração de Manaém, fique de pé. Glória, 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 glória.
Eu estou pregando para duas igrejas. Estou pregando para a igreja de Jerusalém. Estou pregando para a igreja de Antioquia. Estou pregando para a geração de Herodes. Estou pregando para a geração de Manaém. Qual das duas igrejas você pertence? Qual das duas gerações você pertence? A igreja de Jerusalém e a geração de Herodes quebrou a aliança com Cristo. A igreja de Antioquia e a geração de Manaém fizeram uma aliança com Cristo. Eu tenho falado para Deus. Deus tem me prosperado além do que eu mereço e além do que imaginava. Mas eu tenho dito para Deus: se o carro novo, se o apartamento novo, se o sítio que Deus me deu for me arrancar da presença do Deus de Manaém, faz eu voltar a andar de bicicleta novamente. É melhor andar de bicicleta, tomado pela glória de Deus, do que andar de carro importado e descer o inferno. Eu preciso mais de Deus na minha vida, e eu não posso abrir mão daquilo que Deus me deu. Eu tenho que permanecer com a geração de Manaém, custe o que custar. Vamos andar no meio da geração dos Herodes sem se contaminar. Vamos abraçar a igreja de Antioquia e virar as costas para a igreja de Jerusalém. Levanta as duas mãos para cima, geração de Manaém. Abre a tua boca. Quem tem glória, abre a boca e dá glória. Quem tem aleluia, abre a boca e dá aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas estranhas agora. Quem não é batizado com o Espírito Santo e crê, abre a tua boca e dá glória ao nome do Senhor. O batizador da igreja de Antioquia está aqui nesta manhã. Receba a glória de Deus. Eu quero fazer um apelo rápido. Todos aqueles que me ouviram nesta manhã, que mesmo que você tenha que pagar um alto preço, você deseja fazer parte da geração de Manaém, sai do teu lugar e vem aqui na frente desse altar. Mesmo que você tenha que pagar um alto preço, não vem de boca fechada, vem glorificando a Deus. Não vem de boca fechada, vem exaltando o nome do Senhor. Oraia suramana canta yandubribidi andaraia. Ekamana shurakamanaya tubribidiova nasa. Quem aqui não é batizado com o Espírito Santo ainda? Esse pessoal que está aqui bem na frente do púlpito, os que já são batizados com o Espírito Santo, arrede um pouquinho para a direita e um pouquinho para a esquerda. Eu quero bem aqui na frente do púlpito, só quem não é batizado com o Espírito Santo, vem aqui. Todos os que não são, não importa se tem 100, se tem 200, se tem 500 que não são batizados com o Espírito Santo, vem aqui para o meio. A igreja de Antioquia não tinha dinheiro, mas quando eles oravam, o céu baixava e Deus confirmava com a sua presença. Vem. Todos os que não são batizados com o Espírito Santo, venham aqui. Os batizados
Os batizados, afaste mais para lá. Chega mais para lá, geração de Manaém, mais para lá. Quem não é batizado, essa aqui é a nova geração de Manaém que Deus está levantando. Quem já é batizado, chegue um pouco mais para lá, para dar lugar para quem não é batizado aqui na frente. Todos aqueles que estão aqui na frente desse púlpito, os que não são batizados com o Espírito Santo, levante as duas mãos para cima. Só os que não são. Está faltando mais alguém chegar aqui, que não é batizado? O senhor não é? Vem. Vem. Nessa manhã, antes de eu sair do hotel, eu pedi para Jesus, no mínimo, 30 batizados com o Espírito Santo aqui. E Jesus vai batizar mais de 30 com o Espírito Santo aqui nesta manhã. Quem não é batizado, eu estou esperando você chegar bem aqui na frente. Os que são batizados com o Espírito Santo dão lugar para aqueles que estão com as duas mãos levantadas passar para cá, vem. Vem aqui bem para frente do altar, vem. Nós vamos orar. Nós vamos orar pela geração de Manaém e vamos orar para Jesus confirmar o dom de falar novas línguas na tua vida. Todos aqueles que não são batizados com o Espírito Santo ainda, que não têm a evidência de falar em outras línguas, olhe para cá. Pode baixar as mãos de vocês. Quantos de vocês crê no Senhor Jesus como diz as Escrituras? Você crê? Então diz a Bíblia, que se tu crê no Senhor Jesus como diz as Escrituras, do teu interior fluirão rios de águas vivas. Tu crê no Senhor Jesus como diz as Escrituras? No teu interior já tem rios de águas vivas. O Espírito Santo, ele está com você ou ele está fora de você? Está com você. Ele te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Fumava maconha, não fuma mais. Quem fez tu parar de fumar maconha? Espírito Santo. Prostituía, não prostitui mais. Quem fez você parar de prostituir? Espírito Santo. Mentia, mente menos hoje. Quem fez você parar de ser um mentiroso? Espírito Santo. O Espírito Santo não está fora, ele está dentro de você. Você já tem a pessoa do Espírito Santo juntamente contigo. Ele está sobre a tua vida. Agora o Espírito Santo tem 9 presentes para te dar, que são os 9 dons. Quem de vocês que ainda não fala línguas estranhas, que já sonhou que estava falando em outras línguas? Quem? Você. Sonhou. Baixa a mão. Quem daqueles que aqui me ouve nesta manhã, inclusive pastores e obreiros, creem que Jesus batiza com o Espírito Santo dormindo? Quando a pessoa está dormindo, eu estou escrevendo um livro sobre o sono, não sobre o sonho, o sono. Sansão dormiu no joelho de Dalila, foi dormir com Deus, acordou sem Deus. O tema do meu livro é Dormindo com Deus, Acordando Sem Deus, baseado no sono de Sansão. Muita gente vai dormir com Deus e quando acordar, vai acordar sem Deus. Estou escrevendo. Mas tem um estágio do sono que se chama o sono REM, que é o 4º estágio desse sono. Quando uma pessoa está no profundo do sono, você pode cravar uma agulha nas suas juntas, que ela não sente dor. Ela está no sono REM, no sono profundo. Chama-se, os entendidos, de o profundo sono da alma. É quando a pessoa está no mais profundo sono. Quando uma pessoa está nesse profundo sono, ela está no estado de inocência. Sua mente está completamente limpa. Quando você sonhou que estava falando línguas estranhas, sabe quem é que estava naquele sonho? O Espírito Santo. Tu estava no estado de inocência. O Espírito Santo veio e soprou sobre a tua vida línguas estranhas.
Tu lembra da língua do sonho, lembra ou não lembra? Foi real, foi verdadeiro. Só que acontece um problema conosco. Quando Jesus opera esse tipo de milagre, quando nós vemos para o meio do povo, nós temos medo de liberar o Espírito que está em nós, porque nós ficamos naquele clima, nós poderemos imitar alguém que está falando tal língua. Diz a Bíblia que o Espírito Santo age de várias formas e de muitas maneiras. O Espírito Santo, ele é multiforme. As línguas estranhas que eu fui batizado, lá no começo da minha conversão, eu não consigo mais falar elas, porque elas se renovam, é variedades de línguas. Acontece isso com os senhores também? Eu fui batizado com o Espírito Santo, sabe aonde? No meio de um montão de lixo, 3 quilômetros da minha cidade. Eu me converti, saí do hospício e falei para o pastor: Deus usou um louco para falar comigo e tem um plano com a minha vida. O pastor passou a mão na minha cabeça e falou: meu filho, tu tem um desvio de conduta, tu grita tanto. Falei: não estou desviado, a minha conduta está tranquila, é que eu estou apaixonado por Deus. Eu falei para ele: arruma uns obreiros para orar comigo lá no monte, que a minha mãe é macumbeira, eu quero que Jesus salve a minha mãe. Ele: não, eu vou arrumar uns obreiros para orar contigo no monte. Na primeira reunião de obreiro, ele falou: não vão com esse doido, porque se ele se desviar lá no alto do monte, ele pega um pedaço de pau, ele mata uma meia dúzia. Não vão. 70 dias eu fiz de oração e jejum no monte, com um rádio daquele 3 faixas, que eu escutava Marumbi, irmãos Viana cantando, Mara Lima cantando, e eu lá no alto do monte com arame no rádiozinho, de joelho dobrado, orando e jejuando das 8 da manhã até 10 horas da noite. Voltava para minha casa todo embarrado, porque quando o poder de Deus descia lá no monte, eu me jogava no chão. E a minha mãe reuniu a família e falou: ele sai limpinho de casa e volta todo embarrado, não sei para onde é que ele vai. E eu sozinho, quando findou os 70 dias, eu falei: Deus, agora eu vou amanhecer no monte, para tu salvar minha mãe. 3 horas da madrugada, chuva caindo, cachorro latindo no meio de um lixão, porque os cachorros iam para lá revirar os lixos, daquele montão de lixo que a prefeitura levava, e eu orando, de madrugada, Deus desceu lá e falou comigo: meu filho, eu estou aqui porque eu te amo, vou te revelar minha palavra como revelei a poucos, e o Brasil todo vai conhecer a tua voz, e como prova que eu falo contigo, estou salvando a tua mãe hoje. Eu abri a minha boca para dar um glória a Deus, Jesus desceu e me batizou com o Espírito Santo. Eu fui até 9 horas da manhã falando em línguas estranhas, sem parar. Cheguei em casa, em vez de cumprimentar minha mãe, falei em línguas estranhas. 6 horas da tarde, fui para a igreja. Jesus falou que ia salvar minha mãe naquele dia. Eu falei para minha mãe: vamos para a igreja? Ela falou: não, estou indo para a terreira de macumba. Eu fui até a igreja contendendo com Deus. Quando cheguei na igreja, o pastor falou: um louco saiu do hospício aí, tentou matar o pai dele a machadada, vai lá falar com ele, porque tu é um homem que entende bem de louco. Eles não oravam e nem jejuavam, tinham medo de endemoniado, mandaram eu. Eu fui lá na casa, entrei nos escuros, tomei o machado do maluco, levei ele para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, o povo está tudo pulando, saltando e dando glória a Deus. Falei: que barulhão é esse que está acontecendo aqui? O porteiro falou: sobe no banco e olha. Quando eu subi no banco e olhei, estava minha mãe na frente do púlpito, aceitando a Jesus como o único e suficiente Salvador. Minha mãe não é mais macumbeira hoje não, é crente cheia do Espírito Santo e tomada pela glória de Deus. Eu quero te dizer que o teu sonho foi um sonho de Deus, e nesta manhã o diabo não vai trancar esta língua que está aí dentro de você. O meu Jesus vai descer aqui e vai te batizar com o Espírito Santo. Só que diz a minha Bíblia que estavam todos reunidos em um mesmo lugar, e todos eles oravam. E de repente viu-se línguas repartidas como de fogo sobre a cabeça de cada um deles. E todos eles foram cheios do... E cada um deles começou a falar em outras, conforme o Espírito Santo concedia que eles... Quando uma pessoa fala
em línguas estranhas. Quem é que fala em línguas estranhas? É a pessoa ou o Espírito Santo? Não é a pessoa. E eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo autorizava, conforme o Espírito Santo concedia. Tu acha que o Espírito Santo não quer que tu fale em outras línguas? Tu acha que se um pai sendo mau, um filho pedindo um pão não vai lhe dar uma pedra? Quanto mais se vocês pedirem o Espírito Santo, o Pai que está no céu não vos dará. Abre a tua boca nesta manhã e pede, porque Ele está aqui. Olha aqui, o Espírito Santo já está em você. Já está em você. Chega aqui, Joesley. O Espírito Santo já está em você. Olha para cá. O Espírito Santo está aqui. Você é esse vaso. Conforme você vem para a igreja e ouve a palavra, o Espírito Santo acrescenta a fé, te liberta de feridas na alma. Hoje você está aqui até essa hora desta manhã, começo de tarde, porque o Espírito Santo te prendeu, te segurou. Tu está aqui porque tu é apaixonado por Ele. Tu tens abundância do Espírito Santo. Nesta manhã, começo de tarde, sabe o que o Espírito Santo vai fazer? Olhe para cá. Ele vai mandar superabundância. Ele vai derramar, 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 derramar. Ele vai te embriagar com o Espírito Santo. Abre a tua boca agora. Já tem gente aqui falando em línguas estranhas. Abre a tua boca e dá glória ao nome do Senhor agora. Ei! Só quem não é batizado com o Espírito Santo, o preço que tu vai pagar é ficar com as duas mãos levantadas. Só quem não é batizado com o Espírito Santo, levanta as duas mãos. Nós vamos orar e tu não vai baixar a tua mão. O preço que tu vai pagar para Jesus te batizar é ficar com os braços levantados. Vai adormecer o braço, vai formigar o braço, vai cansar o braço, mas não tem problema, segura o braço levantado. Segura o braço levantado, porque nós vamos orar agora e Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Todos os obreiros que estão aqui, quantos crê que a unção dos apóstolos está sobre esse púlpito nesta manhã? Eu quero 12 homens aqui nessa tribuna que creem que o Espírito Santo está sobre a tua vida. 12 homens, vem aqui na minha frente agora correndo, vem Sinomar, me ajuda aqui, vem. 12. 1, 2, 3, vai entrar Marcelão, 4, 5, 6, 7, 8, 9, está faltando 2, vem correndo, está faltando mais um, fica de braço levantado dando glória a Deus, vem você mesmo, vai dando glória a Deus. Diz a minha Bíblia, que pela imposição de mãos dos apóstolos, eles começavam a falar em outras, pela imposição de mãos dos. Deus vai confirmar nesta manhã, se foi Deus que te escolheu ou foi o homem que te separou. Se foi Deus que te escolheu, Deus vai usar essa mão para batizar com o Espírito Santo. E pela imposição de mãos dos apóstolos, eles começaram a falar em outras línguas. A multidão que está aí atrás, estenda a mão direita para cá, uma mão somente. Quem não é batizado com o Espírito Santo, as duas mãos levantadas, abre a boca agora e vai dando glória a Deus, vai. Abre a boca agora e vai dando glória a Deus. Quem não é batizado com o Espírito Santo, abre a boca. A hora que fluir o Espírito Santo, libera as línguas estranhas que está aí em você. Abre a boca, abre a boca. Eu vou orar. Quando eu terminar de orar, Deus vai colocar fogo na mão de vocês. Vocês vão descer desse púlpito, e aonde tiver duas mãos levantadas, vocês vão colocar as mãos sobre a cabeça deles e vão dizer para eles: eu, em nome de Jesus, apóstolo de Deus na terra, te autorizo, comece a
em línguas estranhas agora, e conforme você ministrar, Jesus vai estar batizando com o Espírito Santo. Abre a boca e vai dando glória. Vai. Quarteto Gileade, prepare para cantar aí. Prepare para cantar. Eu não quero ninguém sem orar agora. Ore. Maravilhoso Deus, eterno Pai, aqui estamos nós nesta manhã, a geração de Manaém e a igreja de Antioquia reunida. Abre o céu. Coloca fogo na mão desses homens. Eles vão descer daqui a pouco aí embaixo. Oh meu Deus, toma a vida deles e batiza dezenas com teu Espírito. Envolve eles com a tua glória. Coloca a tua unção sobre os 40 anos da Congresso da Umada. Estamos em aliança contigo. Manifesta a tua glória agora. Pode descer, apóstolos do Senhor, pode descer. Enquanto vocês forem orando, Jesus vai batizando. Manda aqui para cima. A igreja abre a boca e dá glória ao nome do Senhor. Vai. Ora. Batiza. Batizou aí, meu irmão. Batizou aqui. Coloca aqui para cima. Passa aqui para cima. Já abriu. Já batizou a primeira. Ore. Já batizou aqui. Coloca aqui para cima. Batizou ali também. Traz para cá. Levanta as tuas mãos para cima, a geração de Manaém. Canta quarteto Gileade. Enquanto vocês cantam, o meu Jesus vai batizando com... Glória de Deus aqui, glória ao Senhor. Glória de Deus aqui, glória ao Senhor. Que milagres vão acontecer, conosco o Senhor está. Vai o Senhor, sai do trono de glória. Ele conosco está, Ele conosco está, toda terra cheia de glória. O grande Salvador, supremo Redentor, tirando do chão em seu trono, estamos pra te exaltar. Teu amor, Rei dos Reis, vai, quarteto. Aleluia, aquele. Aleluia, vai. Ora.
Traz pra cá. Traz pra cá. Traz pra cá. Traz pra cá, meu irmão. Ora e traga. Tu não vai embora sem ser batizada com o Espírito Santo. Não. Abre a tua boca agora. O céu abre sobre a tua cabeça agora. Receba a glória de Deus sobre você. Agora. Já. 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 Traz. Ora! O grande Senhor, Rei dos Reis, o grande Senhor, e Ele reinará para sempre, sempre, para sempre. Trace no Marzão! Aleluia! Ai, 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 ai! Não pare de orar, siga orando, siga orando, meu Jesus, siga orando, siga orando, siga orando, apóstolos do Senhor, sigam orando. Traz, Sinomar, traz. O grupo se prepare para cantar. Eu vou orar pela geração de Manaim. Vão orando, porque Jesus vai batizar mais gente. Vão orando. Não saiam do meio do povo. Sigam orando. Sigam orando. Traz aqui, pastor Joesley. Traz para cá. Traz para cá também. O Ramana Shuribidi Calamanda. O Kamana Subribibi Andaraia. Vai orando. Irmão com irmão, irmã com irmã, menos aqueles que estão recebendo a oração para serem batizados. Abraço em grupo de 3 rapidamente. Eu vejo uma pequena
Aí que vocês que estão aí no banco também. Abraça o teu irmão que está do teu lado. Abraça em grupo de 3. Que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena O grupo que está louvando, segura aí um pouquinho. Por gentileza, o grupo que está cantando, segura aí um pouquinho. Todos que me ouvem aqui nesta manhã, sem ser aqueles que estão sendo batizados com o Espírito Santo, trace no mar. Abraço em grupo de 3, irmão com irmão, irmã com irmã. Eu vou orar pela geração de Manaim. Abraça com o teu irmão que está do teu lado. Abrace com a tua irmã que está do teu lado. Abraçado com ele, fala para ele: tu és a geração de Manaim na terra. Tu pertence à igreja de Antioquia. Vamos orar. Traz para cá, pastor Sunamar. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Vai orando porque Jesus vai batizar mais gente com o Espírito Santo. Vamos orar, vamos orar. Jesus vai curar, vai salvar, vai reconciliar. Jesus vai operar milagres agora. Fecha os olhos agora, fecha os olhos e abre a boca. Só quem está orando de olhos abertos aqui, por aqueles que vão ser batizados. Fecha os olhos e abre a boca. Abre a boca agora. Quem tem glória, abre a boca e dá glória. Quem tem aleluia, abre a boca e dá aleluia. Vamos orar. Serginho, vem cá. Ora aqui com nós. Eu creio na tua chamada, Serginho. Eu creio. Eu creio que tu é um homem de Deus e Deus vai te usar muito nesta terra. Vou te dar o privilégio de tu orar por esse povo. Abre a tua boca e ora. Enquanto tu estiver orando, Jesus vai batizar mais uma meia dúzia com o Espírito Santo. Ora pela geração de Manaim. Vai, filho. Senhor meu Deus e Pai, rasga uma vez mais o céu sobre essa cidade, aqui sobre essa catedral, Senhor, dentro da Umada. Marca este 40 anos, Senhor, com fogo, com glória, com azeite. Está descendo azeite sobre nós aqui nesta manhã. Recebe mais aí de Deus agora. Queima, 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 queima. Este fogo queima pecado. Este fogo queima, queima, queima. Canto, canto que recamanta, camandaraca turi, piriki mandaraka, turiki mando kepa, kaparapa tepe, terebeto rekata, terabata rabatu, tibeka.